Olá, nono ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje sobre as equações polinomiais do segundo grau disfarçadas. Vamos estudar hoje as equações irracionais. Para isso, é importante que vocês estejam com o livro aberto, acompanhando esse conteúdo nas páginas 61 a 65. Estejam também com o caderno de vocês aberto, lápis e caneta na mão, fazendo aí as devidas anotações. É muito importante que vocês assistam essa videoaula e anotem as observações que vocês acham necessárias ou até mesmo uma dúvida que vocês queiram me perguntar depois, tá? Podem deixar aqui no comentário também do nosso vídeo, ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Bom, nesse conteúdo sobre as equações polinomiais do segundo grau disfarçadas, nós estamos aqui estudando alguns tipos de equações, certo? Esses tipos de equações são equações que a gente faz aí uma certa substituição de variável, né? Para a gente resultar aí em uma equação do segundo grau. Então, o objetivo de resolver esses tipos de equação é chegar na equação de segundo grau. Já vimos aí o nosso primeiro tipo de equação, que são as equações biquadradas. Estudamos também o nosso segundo tipo de equação, tá? Que são essas equações que tem esse tipo aqui, em que o expoente aí pode ser qualquer número, tá? E nessa videoaula, vamos aqui, ó, ao terceiro e último tipo de equação disfarçadas, que são as equações irracionais. Tranquilo? Então, vamos às equações irracionais. Equações irracionais são assim chamadas todas as sentenças que a variável aparece como radicando, isto é, uma equação irracional apresenta a incógnita em um ou mais radicais. Bom, através dessa definição sobre as equações irracionais, precisamos recordar aqui o que é radical, o que é radicando. Vou até selecionar essas duas palavrinhas aqui para a gente recordar lá do sexto ano, tá? No sexto ano, nós aprendemos lá duas operações matemáticas a mais, além das operações fundamentais, que foram a potenciação e a radiciação. Então, quando a gente fala de radicando, radical, a gente está falando de uma radiciação, tá? Então, vamos recordar aqui o que seria esses termos da radiciação. Bom, lá na radiciação, você tem esse símbolo aqui, ó, que é a raiz, né, que a gente chama de radical, né, onde está aqui a informação na definição de equações irracionais. O que está dentro do radical é o que a gente chama de radicando, tá? Como está aqui escrito. O índice, tá? Existem aí duas informações importantes em relação ao índice. Como nesse exemplo aqui, ó. Você tá vendo aqui que tem a raiz? Quando não aparece o índice, é porque ele é 2. Por isso que a gente chama aqui de raiz quadrada. Quando não, a raiz aqui não é quadrada, né? Quando não, o índice não é 2, então você já insere o índice, um determinado valor para cada situação. Por exemplo, aqui é a raiz quarta, como pode ter raiz quinta, raiz sexta ou qualquer outro tipo, né? Determinando aí pelo número natural. Então, enfim, o que fica aqui, gente, é o que a gente chama de índice da raiz. E o resultado de tudo isso aqui é o que a gente chama de raiz, tá? Então, isso aqui é a radiciação, tá bom? Lembram aí? Muito bem. Já para uma equação irracional, né? Equação já vai apresentar aí uma igualdade, vai apresentar variáveis, né? Então, aqui eu já tenho a equação irracional. É uma equação que envolve raízes, tranquilo? O que acontece? Para uma equação irracional, olha só essa parte da definição. Para a equação irracional, apresenta a incógnita em um ou mais radicais. Então, vejam só.
Na equação irracional, gente, você vai ter a incógnita, tá vendo aqui a incógnita? A incógnita vai fazer parte do teu radicando. O que é radicando? Recordando aqui, é o que fica dentro do radical. Então, ó, tá vendo a incógnita x? Ela tá dentro aqui do radical. Então, isso define uma equação irracional. Olha aqui mais um exemplo, ó. Eu vou ter uma incógnita dentro do radical, tá? No radicando. Então, é uma equação irracional. Ah, tia, mas eu tenho uma incógnita aqui e cadê o radical? Gente, para que eu possa dizer que isso aqui é uma equação irracional, basta apresentar em um dos membros, tá? A incógnita aí dentro do radical. Então, em uma equação, você vai ter dois membros. Você vai ter esse membro aqui, ó, que é o que está antes da igualdade e o que está depois da igualdade. Tranquilo? Outros exemplos aqui, gente, ó. Eu tenho aqui eu tenho várias raízes quadradas e em todas elas apresenta aí a incógnita dentro do radical, tá? Aqui também, ó, nesse exemplo, apresenta incógnitas dentro do radical. Então, isso é uma equação irracional. Entenderam? Muito bem. Agora, gente, vamos aprender aqui como resolver uma equação irracional, tá? Já que, como que eu vou poder calcular raiz quadrada de x, se eu não sei quem é x? Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas soluções, tá? De como resolver a equação irracional. Para isso, precisamos de algumas regras. Então, vamos lá. Resolver uma equação é determinar seu conjunto verdade ou solução. Para tanto, devemos transformá-la numa equação racional. Então, isso daqui, gente, é importante. Olha só, você vai ter uma equação irracional e nós vamos transformá-la numa equação racional. Ou seja, o que é uma equação racional, gente? É uma equação em que você tem raízes reais, tá? Vou mostrar exemplos, tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês de não equação, não necessariamente a equação, mas vamos pensar aqui em um número racional e um número irracional. Olha só, eu poderia dizer para vocês que a raiz quadrada de 4 é um número racional. Por quê? Porque existe uma razão para que o resultado aqui seja 2. Que razão seria essa? Existe aí dois números inteiros, sendo que são os mesmos números, que multiplicado duas vezes, já que a raiz aqui é quadrada, dá 4, que é o 2 vezes 2. Não é isso? Então, existe aqui uma razão para essa situação. Então, aqui é um número racional. Entenderam? E o que seria um número irracional? Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Bom, isso daqui, gente, seria um número irracional. Se você fosse calcular aí a raiz quadrada de 2, isso daqui daria 1,41 e vou colocar aqui umas reticências porque você vai ter aí diversos números. Então, ou seja, não existe uma razão real para o cálculo da raiz quadrada de 2, ou seja, esse número ele não pode ser dado como a razão da multiplicação de dois números inteiros, sendo que esses dois números inteiros devem ser iguais. Entenderam? Então, ó, número racional, número irracional, tá bom? Porém, aqui na nossa videoaula, nós vamos trabalhar com equações. Então, vai existir aí a variável, vai existir aí a igualdade. Tranquilo? Vocês podem recordar isso daqui lá no conteúdo de conjuntos numéricos, em que
lá nessas definições, você tinha a representação de conjuntos, tá? Por exemplo, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letrinha Q. Vou até colocar aqui para vocês, né? Que tem assim a letrinha Q, ó. Conjunto dos números racionais, Q de quociente, porque os racionais geralmente você vai encontrar frações lá. E aqui o conjunto dos números irracionais. Alguns livros representados assim, ó, por esse símbolo, né, 2i, ou então IR, IR. Isso daqui, gente, vocês podem recordar em conjuntos numéricos, conteúdo aí do 8º ano, tá bom? Então, voltando para cá, para nossas equações irracional, tá? Onde aqui vai envolver a variável e a igualdade. Bom, então, fizemos aqui a leitura que resolver a equação é determinar um conjunto verdade e depois devemos transformá-la em uma equação racional, uma equação que a gente pode resolver. E para isso, vamos fazer o seguinte: elevamos ambos os membros a uma potência conveniente. Então, veja só, na equação você vai ter aí dois membros, aquilo que está antes da igualdade e o que vai estar depois da igualdade. Esses dois membros iremos elevar a uma potência conveniente. Recorda aí, o inverso da radiciação, gente, é a potenciação. Então, não poderíamos deixar de fazer essa transformação para chegar em uma razão aí, uma solução que a gente pode ter um número racional, sem passar pela potência, tá? Então, essa transformação exige que a gente trabalhe essa operação inversa, tranquilo? Após fazer essa elevação de ambos os membros a uma potência conveniente, aí verificamos dentre as raízes da equação racional quais satisfazem a equação irracional proposta. Então, essa verificação aqui, gente, da nossa equação racional vai acontecer da seguinte forma: você vai ter lá uma equação que apresenta raízes, você vai chegar aqui, ó, em uma equação do segundo grau. Por isso que as equações irracionais são equações disfarçadas. Por quê? Porque após a resolução delas, você chega em uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau é uma equação racional, tá? Que você vai conseguir encontrar raízes para essa equação. Tranquilo? Entenderam até aqui a definição de equações racionais e a resolução, o método que a gente vai usar para chegar a uma solução? Muito bem. Bom, então agora vamos partir aí para a prática, não é isso? Até porque aprende-se matemática resolvendo exercícios. Então, vamos exercitar aqui. Vamos ao nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: resolva a equação irracional no conjunto dos reais. Então, ou seja, eu vou ter uma situação aqui de uma equação irracional e a gente vai transformar ela em uma equação do segundo grau para ter uma solução real, tá bom? Então, eu peguei aqui, gente, lá dos nossos exemplos, né, dos slides anteriores, eu peguei esse exemplo aqui. Então, vamos transformar aqui essa equação em uma equação racional. Ela é irracional, vou deixar ela racional. O que devemos fazer? Foi o que eu expliquei no slide anterior. Elevamos ambos os membros a uma potência conveniente. Nesse caso aqui, gente, vamos elevar tanto esse membro aqui quanto esse membro a uma mesma potência. Qual potência seria? Que potência conveniente é essa? É só você olhar para o índice da tua raiz. Qual é o índice da raiz aqui? Quando não aparece, é porque o índice da raiz é 2. Então, aqui é uma raiz quadrada. Então, o que acontece? Eu vou reescrever, tá? Toda essa minha equação irracional, porém, eu vou elevar os dois membros à mesma potência, que no caso aqui vai ser 2. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui a raiz de x mais
5, tá? Igual a x menos 1. Agora eu vou aplicar a definição, que é levar os dois membros aí ao mesmo expoente, tá? Então, eu vou elevar isso aqui, ó. Vou elevar a 2, porque o índice da minha raiz é 2. E vou elevar esse segundo membro aqui também, elevado a 2. Bom, com isso, gente, a gente pode aplicar alguns métodos resolutivos, tá? Olha só, aqui, nesse primeiro membro da minha igualdade, eu tenho que esse radical aqui está para tudo isso que está aqui dentro, não é isso? Então, eu posso cancelar o meu expoente com o índice da raiz. Então, vamos cancelar aqui, ó. O expoente é 2, o índice da raiz é 2. Então, eu posso cancelar. Sobrou quem aí, gente? O x mais 5, não é isso? Muito bem. Agora, o segundo membro, que é o que está após a minha igualdade, eu vou precisar aplicar aqui um produto notável, tá? Pois aqui eu tenho a diferença do quadrado aqui de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, vamos aplicar aqui o produto notável. Teremos o quadrado do primeiro termo, não é isso? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o segundo termo ao quadrado. Tranquilo? Pronto. Agora, vamos resolver o que dá pra gente resolver nessa minha expressão, tá? O que está antes da igualdade, que é o primeiro membro, eu vou só repetir. E nessa segunda parte aqui, gente, eu vou resolver essa multiplicação e essa potência, tá bom? Então, acompanhe comigo. Eu vou ter aqui, ó, x mais 5 vai ser igual a x ao quadrado menos... Aí, eu vou fazer logo a multiplicação dos termos numéricos. 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ficar 2x. Mais, aí eu vou ter aí 1 ao quadrado, isso aqui dá 1. Tranquilo? Bom, agora, gente, o que é que eu vou fazer aqui com essa minha equação? Eu vou jogar todos os termos para antes da igualdade. Ou seja, o meu objetivo é chegar aqui em uma equação do segundo grau. Tranquilo? Então, vamos transformar isso aqui numa equação de segundo grau. Bom, já vou arrumando na equação, tá? O primeiro termo é x ao quadrado, como tá depois da igualdade, então eu vou colocar menos x ao quadrado, tá? Aí eu vou colocar o mais x e já vou trazer o menos 2x, só que ele vem pra cá, mais 2x. Tranquilo? Aí eu vou pôr mais 5, né, que tá antes da igualdade, permanece antes, e o menos 1, que tá depois da igualdade, vem para antes. Quem ficou do outro lado, nada. Então, eu ponho 0. Então, entenderam o que foi que eu fiz aqui, gente? Eu só já fui jogando esses termos aqui para antes da igualdade, também já fui aproximando aí aos termos semelhantes, tá bom? Bom, então, com isso, gente, eu vou chegar à seguinte situação. Eu vou ter menos x ao quadrado. Aí, eu vou fazer essa operação de termos semelhantes. X mais 2x dá mais 3x. E 5 menos 1 dá mais 4. Igual a 0. Entenderam? Até aqui? Muito bem. Pronto. Então, chegamos aqui, gente, a uma equação do segundo grau. Não é isso? O primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Eu vou até marcar essa equação, por quê? Porque para resolver essa equação aqui, você pode aplicar qualquer método resolutivo já estudado. Tranquilo? Pode ser trinômio quadrado perfeito, pode ser método de completar quadrado, pode ser Pitágoras não, perdão, Bhaskara, tá? Você pode aplicar qualquer método resolutivo. Tá? Adiantando aqui esse processo, quando você encontrar, aplicar Bhaskara, digamos assim, eu sei que vocês gostam muito de usar a fórmula,
Então, aplicando Bhaskara nessa equação aqui, você vai encontrar as raízes de x. Então, vou adiantar esse processo. Você vai encontrar aí que o x1 ou x', tá? Como queira, o x1 você vai encontrar 4, tá? E o x2 você vai encontrar aí o menos 1. Você vai encontrar essas duas raízes aí, determinando quem é x. Tranquilo? Pronto. Então, gente, encontrando aí as raízes da sua equação, o que é que você vai fazer agora? Qual das duas raízes, tá? Torna essa equação aqui verdadeira, tá bom? Então, necessariamente, gente, geralmente a gente pega aqui o valor positivo, tá? Como o x aqui o x1 é igual a 4, então vamos pegar esse valor positivo, ou seja, na minha equação irracional, onde tiver x, eu vou pôr 4. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pôr, aqui tá x, então eu vou pôr aqui 4, tá? E aqui tá x, então eu vou pôr aqui também 4. Aí, vamos tirar a prova, ó. 4 mais 5 dá 9. E a raiz quadrada de 9 é 3, não é isso? Então, o resultado aqui, dentro da nossa raiz, vai dar 3. Igual, aí, aplicando aqui o mesmo fato, ó. 4, né? Já que x é 4, 4 menos 1, isso daqui também dá 3. Então, verifica aí a minha solução como verdadeira, tá? Para essa solução aqui. Entenderam? Logo, o conjunto solução da minha equação, que eu vou colocar aqui embaixo, tá? O nosso conjunto solução. Então, o conjunto solução da minha equação irracional é 4, pois esse valor aqui tornou a minha equação irracional verdadeira, tá bom? Entenderam esse tipo de resolução? Muito bem. Olha só, como exercício aí, como eu pedi para vocês, apliquem a resolução, tá? Dessa equação aqui, por fórmula de Bhaskara ou complemento de quadrado, qualquer método resolutivo, vocês devem fazer isso aí no caderno de vocês, tá bom? Então, é isso. Vimos aqui um primeiro exemplo. Essa videoaula ela vai ser um pouco longa, porque são equações que são bastante complexas, tá bom? Então, vamos aqui a um segundo exemplo. Bom, nesse segundo exemplo, a gente vai também resolver uma equação irracional, chegar aí em um conjunto real, tá? A equação que eu trouxe agora para vocês é essa daqui, em que o índice aqui é 4, tá bom? Então, qual o método resolutivo? É você elevar ambos os membros a uma potência conveniente. Nesse caso aqui, como o índice da minha raiz é 4, qual é a potência conveniente? A potência conveniente é 4. Então, eu vou repetir essa minha equação aqui, tá? Para a gente elevar o mesmo índice, a mesma potência, tá? Então, eu vou ter a raiz quarta de x menos 1 igual a 2, tá? Então, agora, gente, eu vou elevar os dois membros da minha igualdade, primeiro membro e segundo membro, a mesma potência. No caso aqui, o índice é 4, então eu vou elevar o expoente 4. Então, vamos colocar aqui, ó, que eu vou estar elevando, que é o primeiro membro, vou elevar 4. E o segundo membro, também vou elevar 4. E aí, como toda essa expressão aqui, que é o x mais 1, está dentro desse meu radical, então, como a potência, o expoente é 4 e o índice da minha raiz é 4, então eu posso cancelar, tá? Esse com esse. O que sobrou aí antes da minha igualdade foi o x menos 1, igual. Aí agora, vamos resolver essa potência aqui que está após a minha igualdade. 2 elevado a 4 é o mesmo que multiplicar o 2 4 vezes, não é isso? Então, 2 elevado a 4, isso daqui dá 16. Pronto. Agora,
resolvendo essa minha equação aqui, gente, ó, eu consigo chegar aí na equação de primeiro grau e não de segundo grau. Por quê? Porque o meu x aqui, o expoente dele é 1. Então, é fácil resolver. É só aproximar aqui os termos numéricos, tá? Então, eu vou ter que x vai ser igual a 16 mais 1. Tá menos 1 lá, vem para cá mais. Então, x é igual a 17, tá? Quem é o conjunto de solução da minha equação? A gente só encontrou um único valor para x. Então, esse valor, ele é 17, tá? Para a verificação, né, se realmente esse valor comprova a minha solução, basta você aplicar aqui. Então, você vai ter, ó, 17, que é o valor de x, menos 1, dá 16. A raiz quarta de 16 é 2. Então, verifica e esse conjunto verdade aqui, esse conjunto solução, é verdadeiro. Entenderam? Viu? Algumas situações, gente, os exemplos vão se tornando bem mais simples, tá? Bom, com isso, vocês vão tentar resolver esses exercícios aqui, tá? Ou seja, você vai resolver cada equação irracional dessa no conjunto dos números reais, tranquilo? Então, sigam aí, gente, os passos de resolução. Primeiro, você deve aplicar a definição de equação irracional. Qual é a definição de equação irracional? É levar os dois membros da igualdade pela potência mais conveniente, tá? Aplicando aí a definição, você vai determinar o valor da variável x. No caso aqui, né, como todas as variáveis são x, então você vai determinar o valor dessa variável. Como que você determina? Bom, em alguns casos você vai chegar aí em uma equação do segundo grau. Chegando na equação do segundo grau, você aplica Bhaskara, trinômio quadrado perfeito, método de completar quadrados, qualquer desse tipo de solução, tá? Ou você pode chegar em uma simples equação de primeiro grau e encontrar um único valor para x, como a gente viu no exemplo anterior. Tranquilo? Apliquem todo esse cálculo, tá, gente? Fazendo aí o passo a passo deles. E depois que você determinar aí o valor da variável x, você vai verificar a solução. Como é que verifica essa solução, gente? Se der uma equação de segundo grau, você vai ter dois valores para x. Então, ou seja, necessariamente, né, em alguns casos você vai ter um valor positivo e um negativo. Então, você vai aplicar na equação irracional e verificar qual das duas soluções aí torna essa igualdade aqui verdadeira, tá? Após fazer essa verificação, aí você vai escrever o conjunto solução da equação irracional, tá? O conjunto solução é necessariamente o valor correspondente de x que torna aí a tua equação verdadeira, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado dessa videoaula, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula!